Então, desde já queríamos agradecer a sua presença e por nos dar esta oportunidade de o entrevistar e de o conhecer melhor, já que no âmbito da disciplina de cidadania, o oitavo D está a estudar os média, a informação e formação da opinião, e foi a partir daí que nos surgiu esta ideia. Vamos começar? Primeiro gostaríamos de saber o que o levou a querer ser diretor pela escola com esta dimensão, uma escola muito grande. Muito bem, deixas-me fazer um pequeno preâmbulo, agradecer-vos o convite e estou sempre presente, porque isto é uma escola tão grande, com tanta gente, com tantas turmas, com tantas atividades, que às vezes é difícil nós estarmos presentes em todas elas. No respeito à tua questão, à questão que tu colocaste, Sara, é assim, eu vim para esta escola quando ela estava no meio do barro. Nós trazíamos na mochila, ou na carteira, que havia mochilas na altura, um pano para limparmos os sapatos, porque era só barro. Existia o bairro Mata de Matos, e não havia mais nada. Não havia continente, não havia bombeiros, não havia nada disso. Era só esta escola. E aquilo era só barro. E, portanto, foi daí que eu vim para aqui, portanto, há já uns 30 e poucos anos. Eu era de uma área técnica, a técnica era de sistemas digitais, e na altura começou a ser importante ter nas direções alguém que dominasse essa área. E foi assim, eu fui convidado há 32 anos para fazer parte de uma direção, com uma pessoa que vocês se calhar ainda se lembram dela, não, talvez não, vocês são do oitavo ano, não se lembram, chamava-se Sobral Henriques. E eu fui para a área técnica, com os computadores, ligar a escola. Eu lembro-me que o meu gabinete na direção foi o primeiro local onde houve um computador na escola. E as pessoas iam lá ver o que é isto. Um computador antigo, ainda em DOS, anterior, e portanto foi isso que iniciou. Mais tarde fui continuando, entretanto introduzi aqui, enquanto professor da área técnica, os cursos profissionais, foi eu que há 12 anos atrás, e há 6 anos atrás foi-me proposto uma equipe, vamos, não te vais embora agora, vamos fazer o resto da escola. E, portanto, cá estamos a fazer o melhor possível, e também com os melhores alunos do mundo. Todos passaram... Viram para outra, para Leonor. Lara. Todos passámos por uma situação diferente nestes últimos anos. Após a pandemia, como avaliou o regresso à normalidade na escola? Olá, é sempre complicado. Ontem houve um Conselho Geral. O Conselho Geral é o órgão estratégico da escola, da primeira escola, digamos assim. Com pais, encarregados de educação, com centro de saúde, conservatório, portanto, e professores e alunos. E falámos nesse assunto. O dia 13 de março de 2020 foi muito complicado. Dia 13 de março, dia 16 foi sexta-feira, dia 13 foi terça-feira. Foi quando recebemos a notícia que íamos fazer o lockout, fechar, encerrar. A palavra também era um bocado complicada de conhecer. E nesse fim de semana, que seriam 48 horas, 24 de sábado e 24 de domingo, tenho a impressão que o dia para os professores esteve 100 horas. Não houve um único minuto que os professores, alguns professores avós, mais de 60 anos, que nunca tinham visto uma plataforma informática à frente, que nunca tinham visto um Zoom, não sabiam o que isso era, e no sábado e domingo fizeram uma formação entre nós, todos os professores, agarrados uns aos outros. A vossa professora Fernanda Castro, minha amiga, também sabe isso, e minha amiga, como são todos, acho que temos todos amigos aqui na escola. E foi uma coisa interessante na segunda-feira vermos os alunos à frente ao computador e os professores fazendo conta que eram grandes conhecedores da área, com muitas dúvidas, muitas dificuldades, a telefonar ao lado, olha lá como é que se faz assim. Mas ao fim de uma semana isto funcionou. Agora, essa questão foi-se acumulando em vocês. Hoje,
março de 23, nós estamos a ver que há muitas dificuldades sob o ponto de vista mental, social, emotivo, racional, com professores, com alunos e com funcionários. Está uma dificuldade muito grande em gerir isso. Nós fizemos agora estamos a tentar resolver isso associando várias entidades, Faculdade de Psicologia, Centro de Saúde de Norte de Matos, Centro Social da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, a escola, psicólogos, a ver se conseguimos, mas não é fácil. Vocês são, a esta hora do dia, são 1200. Quando chegarmos às 10 da noite, passaram pela escola 2400 pessoas, entre professores e alunos. Eu costumo dizer, não sei se está aqui alguém que já foi ao meu gabinete que se portou bem demais, eu costumo dizer que a maior parte das câmaras deste país não tem tantos habitantes como nós temos aqui na escola. Mas as câmaras têm polícias, tribunais, centros de saúde, apoio social, socioeconómico, e nós só temos uma coisa aqui, sabem qual é? Temos muitas pontilhadas, mas se eu conseguir fazer um traço de fração e colocar uma palavra por baixo, sabem qual é a palavra que faz tudo? Qual é esta disciplina? Cidadania. É a palavra cidadania. Cidadania é respeito, cidadania é educação, cidadania é saber estar, cidadania é dar o lugar aos mais idosos no autocarro, que eu já não vejo isso. Quando era puto, ia no autocarro e via o senhor e imediatamente eu levantava e dava-lhe lugar. Imediatamente. Os meus professores se levantavam, não, era aluno, pronto, não tive, mas os professores se diziam alguma coisa, nós imediatamente não tínhamos onde nos esconderem. Metíamos assim pequeninos porque era o respeito. Eu acho que neste momento precisamos todos de fazer um curso ao Japão. O Japão tem nos mais idosos, o ancião e a anciã, tem-nos num santuário, trata-os bem. Nesta altura da vossa vida, além do respeito pelas idades, há também outro respeito. Sabem qual é? O respeito pela natureza. A sustentabilidade ambiental. Há um provérbio finlandês que vos diz que é capaz de dizer muita coisa. Por outras palavras, não sei dizer como é que é, mas diz assim: a terra não é tua. A terra não é minha. Eu herdei-a dos meus pais e vou deixar-te a ti. E, portanto, vejam como é que vão deixar isso aos vossos filhos. Eu não ponho um papel no lixo. Eu não ponho nada no chão. E sou o diretor, se me dissessem, olha, esqueci-me. Não. Eu limpo, se vejo um papel no chão no átrio, eu vou apanhá-lo. Se vejo um saco de plástico na cantina, eu vou apanhá-lo. A ver se, pela experiência e pelo mimetismo, todos fazemos isso. Porque a Terra é só uma. Tentei? Disse tudo o que tu querias? Lara, pronto, vá. Desculpa lá então. E agora temos mais a Inês. Então, Inês. Está preocupado com a crescente falta de professores no sistema de ensino em Portugal? Muito preocupado. Muito preocupado. Antigamente não, até agora, os vossos colegas que saem do curso do ensino superior, eu também tenho filhos, estou a sair do ensino superior, tentavam arranjar um emprego, logo, seguir, enfim, as pessoas mais íntimas lá da minha casa, os meus sobrinhos e afilhados vão lá muitas vezes, fins de semana, já trabalham e, portanto, é isso, estão a trabalhar. Entraram na vida ativa. Os professores tornam-se complicado. Eu vou dizer o seguinte: entra-se na vida ativa, as crianças, os alunos portugueses são aqueles que, pela experiência e pelo que nos é dito, de modo em estudos europeus, são aqueles que saem mais tarde de casa. Neste momento está a sair aos 34 anos de casa, de médio. Já foi 28. Agora 34. Agora, e começam a trabalhar. Agora eu vou dizer o seguinte: eu este ano recebi um professor
que pela primeira vez foi para o quadro. Sabe o que é ir para o quadro? É deixar de ser precário. Tinha uma escola. Sabe quantos anos é que ele tinha, esse professor? 64 anos. Da minha idade. Como é que é possível andar-se, até aos 64 anos, andar a saltar o mundo, a aturar, entre aspas, com a palavra é isso, 120 alunos por ano? E que para o ano são outros diferentes. Não cria, ou melhor, isso cria empatia, no final do ano vai-se embora. É muito difícil. Eu, neste momento, preciso de professor de Física. Você tem Física? Tem professor de Física? Sim. Quem é a professora? Temos Físico-Química e a professora Catarina. E qual é a outra colega que eu dou qual este ano? Foi a professora Inês. E neste momento não tenho professores. Há 15 dias que pedi professor, ainda não tenho. TIC, andei 15 dias, 3 semanas no início do ano para tentar arranjar professor. Se calhar é o vosso também, era o vosso caso, não é? O professor Tiago Mota, não é? Sim. Pronto. E portanto as questões são assim, são muito difíceis. Eu vejo com muita dificuldade os professores de quadro, são uma espécie em vias de extinção. Nós damos todos muito bem. A escola é feita por toda a gente, é feita por vocês, é feita pelos professores. Amanhã ao além vai um grupo de 70, 90 alunos, 80 para a França, do 9º ano, certo? São os professores que jogam com eles. Eu tive com um grupo em Estrasburgo. Sai um grupo para, para Erasmus agora daqui a também uma semana dura. Ou seja, é preciso gosto em estar convosco. Mas também é preciso uma coisa muito importante. Já há bocado disse, embaixo está a palavra de mas quando falamos de professores, devemos ter atenção a uma palavra, respeito. Em nossa casa, eu tenho irmãos, tenho filhos, às vezes serão tratados de modo diferente, porque tu és o mais velho, tens de dar o exemplo. Aqui, na escola, isto também funciona assim. E o professor e o funcionário que ralha convosco é o mesmo que vos dá um beijinho, que vos faz uma carícia, que vos ajuda quando vocês estão adoentados, que vos leva ao SAS quando estão doentes, que vos incentiva, que vos limpa as lágrimas. Muitas vezes só nos lembramos da parte que não nos devemos lembrar. Todas estas nos esquecemos. Todos os vossos professores e funcionários vos fazem isto. Todos. E esta espécie em vias de extinção complica. Eu não sei como é que é de fazer. Reparem bem, a escola tem, neste momento, dos professores do quadro, 67%, ou seja, 2 em cada 3 professores do quadro têm mais de 60 anos. Antes de ir para aqui, tive conhecimento de mais uma professora que se vai apresentar. Este mês já são 2. Respondi-te. A dificuldade é muita, muita, muita. Eu gostaria de poder... nos fóruns onde os diretores têm hipótese de falar, temos falado regularmente com o Sr. Ministro da Educação, os diretores de Coimbra, deixamos sempre um sinal de grão de areia na engrenagem, que é a falta de professores. Eu já agora vou dizer o seguinte, há 2 anos, na altura da pandemia, mas depois, no ano seguinte, precisei de um professor de Educação Física. E vi-me aflito para arranjar. E agora vou dizer o seguinte, o mesmo professor de Educação Física que veio para aqui, teve nos 2 meses anteriores em Lisboa e disse que gastava muito menos dinheiro porque ia e vinha de avião. Demorava menos tempo a ir e vir de avião do que vir para aqui de carro. Tá? Então, Inês. Sim. Inês. Olha, então aqui temos um jovem. Então, e tu és o? David. David. Então, vamos lá, David. Vamos falar agora sobre os exames nacionais. Sabemos que por uma questão de igualdade com o ensino privado, os alunos terão que realizar 3 exames nacionais no final do 12º ano, com um grande peso na nota final de acesso ao ensino superior. Considera que com este regime os exames de avaliação nacionais.
é desvalorizado? Olha, primeiro, estas coisas são o que são. Vocês só chegam ao 12º ano daqui a 4 anos e ao 11º daqui a 3. As leis em Portugal têm um condão, mudam todos os anos. Nunca se sabe o que é que será para o ano, o que é daqui a 2 anos, o que é daqui a 3 anos. No respeito ao 9º ano, está resolvido o assunto, vocês para o ano farão exame, eventualmente, se as coisas não mudarem, a matemática e a português, certo? E em condições normais, já agora deixem que vos diga, temos que chamar tudo o que é bom. O ano passado, os exames nacionais de português e matemática do 9º ano, certo? E sabes que a Quinta das Flores foi das escolas mais bem classificadas. A média nacional ultrapassou em 15% a média nacional. Portanto, isto é um registro de gratidão para os alunos, que é a mão de obra que nós temos. Sobre esses exames a nível nacional, pois, houve alterações corretas. Porque, quanto a mim, valorarem a disciplina de português, que tem 3 anos de lecionação, 11º e 12º, valer o mesmo que a disciplina de física, que só tem 1 ano, está bem correto. Foi resolvido esse assunto, todas as disciplinas trianuais têm o peso 3, as bianuais peso 2 e as anuais peso 1. Está aí, nesse aspecto, foi resolvido o assunto, e bem para vós. Sobre o respeito à avaliação contínua, pois, as questões deixaram de ser conteúdos para serem competências. E a avaliação contínua serve, essencialmente, para que o professor os conheça ao longo do ano, ao longo do ciclo, ao longo dos 2 ou 3. Nesse caso, estamos a falar do secundário, para ele vos conhecerem e poder dizer assim, meus meninos, eu conheço-te, tive 2 anos, 3 contigo, este teste que me apresentas não é teste que se faça, eu nem sequer vou contar, porque não és tu. Isto foi um azar que te aconteceu no período, no ano letivo. Mas se isto for no exame nacional, não existe, tem que contar. Portanto, eu acho que tudo o que for feito para valorizar o percurso do aluno no ensino normal, nos 3 anos, é valorar. E nesse aspecto, passar de 30% a 25% melhorou. Eu acho que sim. Creio que respondi a essa questão. Há questões que é difícil responder porque só te vão acontecer daqui a 3, 4 anos. Mas, de qualquer maneira, essas duas situações, assim como uma velha história que aqui os professores têm a equação é quem deve ser o responsável pelos exames nacionais. O exame nacional deve ser feito para validar um percurso formativo ou para orientar para a universidade. São duas situações distintas. Haverá pessoas que querem um e querem outra. Haverá o mesmo aluno que teve 20 quer uma coisa, o que teve 14 quer outra. Estás a ver? A ida para a universidade tem que ser feita de um outro modo. Está para se discutir. Os reitores das universidades não querem discutir isso assim muito bem, porque se calhar obrigará a um tipo de exames diferentes, que eles não estão vocacionados. Quem está vocacionado somos nós, mas, do modo geral, é isto. Eu acho que as indicações do último modelo de progressão e de avaliação e de exames nacionais vai no bom caminho. É a minha opinião. E que já registrei nos locais próprios. Certo? Sim, sim. E então agora temos a Inês. Inês Nuno. Então diz lá, Inês. Como avalia a qualidade de preparação dos alunos do ensino secundário nesta escola? Olha, posso avaliar de duas maneiras. Posso ser objetivo e então vou buscar os resultados da equipe de autoavaliação que vai buscar os resultados dos exames nacionais. E o que é que diz? Diz que dos 14 exames nacionais que existem, o ano passado houve 11 em que as avaliações obtidas pelos alunos aqui das pessoas foram superiores à média nacional e todos foram superiores à média concedida.
No respeito aos outros 3, se calhar precisa de mais contributos exteriores, endógenos e exógenos, portanto, de professores e de alunos, porque o aluno só por si não vai lá e o professor só por si não faz nada. E, portanto, tem que ser um conjunto de interesses comuns. Eu devo dizer uma coisa, os meus filhos e familiares que andaram por aqui foram alunos aqui da escola, e eu sempre disse uma coisa que se calhar os vossos pais vos dizem, e vocês se calhar não fazem. Estar com atenção nas aulas é metade do caminho para ter bons resultados. Porque se estiverem com atenção nas aulas, chegam a casa e pouco precisam, porque ficam tudo lá dentro. Agora, quando vocês estão com uma aula, está um colega a questionar, ou vocês questionam ou se calhar se é a professora ver, vão ver o telemóvel, ou se calhar tem que fazer outra coisa que o professor a seguir pediu para fazer, esse tempo de aulas não rendeu nada. Nada. Portanto, é essencial, numa atividade como esta, que é a atividade letiva e avaliativa de alunos, estar com atenção na sala de aulas. Portanto, sobre esse assunto, respondi de acordo com a equipe de avaliação e os resultados que a escola obteve. A escola tem obtido sempre bons resultados. Não conta para nada. Eu não quero saber dos rankings. Pronto. Mas é como todas as pessoas, até o Sr. Ministro diz, eu não quero saber dos rankings, mas eles existem. E, portanto, nós não podemos colocar no mesmo ranking coisas diferentes. Ensino público e ensino privado. O ensino público é o chamado elevador social. Sabe o que quer dizer elevador social? O ensino público é que consegue que toda a gente possa aceder a lugares de topo, lugares na hierarquia, lugares de trabalho, ter um curso superior, porque antigamente um filho ou uma filha de um funcionário simples, um mero funcionário, mas digno, mas simples, ou do campo, ou um pescador, nunca chegava a ter um curso superior. E agora, todos nós temos essa hipótese de lá chegar. Até existe a ação social escolar na universidade que ajuda. Portanto, o ensino público é um elevador social. Obviamente que haverá ensino privado, mas também vos digo uma coisa, se um aluno no ensino privado não se porta de acordo com os ditames, os cânones, é convidado a sair logo a seguir. É convidado a sair, independentemente de ser pago. Portanto, estou-me a referir a esta questão de chegar ao teto em termos de avaliação com o professor. Agora, isto é uma escola muito interessante, bonita, é a única escola do país que tem aqui dentro as duas escolas, música e dança. Vocês, alguns no oitavo D, nem todos são, nenhum é articulado, mas há muitos do supletivo, certo? Há alguns alunos do supletivo, e portanto temos essa benesse. Os alunos são aquele material que nós utilizamos para fazer bons seres humanos, bons cidadãos. E nós estamos cá para isso. Essa questão é resolvida. Agora, a questão que tu colocas, e a que colocou o teu colega anteriormente, que é de avaliação, se é que o professor está cá aos 3 anos, conhece o aluno, como é que ele vai avaliar, como é que é feita a relação entre a avaliação de exames com disciplinas com o exame nacional e disciplinas sem exame nacional. A disciplina sem exame nacional tende a ser um bocadinho mais incrementada, inflacionada na nota, mas isso é uma tendência nacional. Nós sabemos que haverá disciplinas mais fáceis, mais acessíveis, em que o professor, eles no 12º ano, escolhem essa disciplina de acordo com o seu gosto. E chegam lá e têm 19 e 20. A escola, todos os anos, no 12º ano, tem uma quantidade muito grande de 19 e 20. Porquê? Porque é a disciplina que os alunos estudam e, tal como eu disse há bocadinho,
até agora era só de um ano e valia como se fossem por 3 anos. Portanto, essa questão da equipe de autoavaliação fala sobre isso tudo. Reparem bem, 80% dos nossos alunos que saem no 12º ano entram no curso superior da primeira opção. Primeira opção. Agora, também é um facto. A vossa professora Fernanda Castro vive perto de uma terra que se chama Miranda do Corvo. Eu conheço a minha realidade aqui e conheço a realidade da Miranda do Corvo, faço parte de um grupo de amigos onde está o diretor do Miranda do Corvo, o meu amigo José Manuel Simões. Nós não podemos comparar as duas realidades. Nós temos 7,5% em cada 100 alunos, 7 alunos são da ação social escolar. Naquela escola, em cada 100, 60 são da ação social escolar. Vejam a dificuldade. E, portanto, o ranking não conta isto. O ranking não conta isto. Reparem bem, tentar que um aluno de 18 passe a 19, ou tentar que um aluno de 9 passe para 10 no secundário, é a mesma coisa, é o diferencial do valor. Agora, para o professor, em ambos conseguiu o seu objetivo, subir. Agora, para quem teve 9, chegar a 10, é uma vitória muito maior do que quem tem 18 chegar a 19. Portanto, nós não podemos nunca comparar as escolas. E estas duas aqui tão perto, a 30 km uma da outra, são muito diferentes. Vocês sabem que na zona, pronto, mas enfim, são diferentes. Certo? Olha bem, então e tu és a Rita. Então Rita, ainda vais? Então Rita. Vamos agora colocar algumas questões relacionadas com o funcionamento da escola. Quais os aspectos considera que podem ser mudados? Olha, se nós pensássemos que estava tudo feito, podíamos fechar a porta e irmos embora. Todos os dias há situações novas, todos os dias há coisas que nós temos que resolver, todos os dias há coisas que nós temos que articular. Nunca um dia é igual ao outro. Eu sou o primeiro a chegar, dos professores e também de vocês, 8 menos 20, 8 menos um quarto já estou cá, eu só saio de cá muito tarde, já tardiamente, também pelo facto de ter a família já está equilibrada, já não precisa de mim, mas é uma luta diária para conseguir o melhor possível de todos vós. Nunca entre aspas, um remédio para uma turma não é o remédio para a outra. Uma função educativa para o aluno não é a mesma para o outro. As turmas são diferentes por exame, por idade. Portanto, é sempre difícil. Faremos o melhor, vocês têm uma direção que está sempre presente. E tem um grupo de professores que gostam de cá estar. Isso é mais importante. Eles gostam de cá estar. Eu falo à vontade. Nesta escola, alguns colegas quando saem dizem nunca tiveram numa escola que o diretor tenha deitado as chaves da direção fora. Mas é o que acontece. Assim que nós entramos, a porta fica aberta para alunos e para professores e para pais. Faremos sempre o melhor e o melhor está sempre a vir. Nunca foi feito. E então, agora é a... Então, David, muito bem. Nós estamos a reagir ao aumento dos fenómenos de bullying, homofobia e racismo na nossa sociedade. Sente que esta tendência sente-se também na nossa escola? Se sim, como está a reagir? As escolas não são ilhas. O racismo, a xenofobia, a falta de cidadania é vista em todo lado. Não é só numa escola, não é só na escola. É na escola, é na sociedade em geral, é nos meios sociais, é nos jornais, é em todo lado. Ela existe, não vamos colocar a cabeça na areia. Compete-nos a nós, primeiro, abrir os olhos aos alunos e dizer, eu digo muitas vezes, com toda a gente, possivelmente até contigo, com qualquer, digo, eu respiro o mesmo ar que tu, bebo a mesma água que tu,
vou almoçar à mesma cantina que tu e tenho o mesmo sangue que tu. Eu, por acaso, o meu até é da dor universal. E, portanto, somos todos iguais. Essa questão da xenofobia, do racismo, não tem modo de existir na sociedade. Mas muito mais não tem modo de existir numa sala. Vocês são todos alunos, todos colegas, se calhar ainda vão estar mais 4 anos juntos, 4 anos e meio, do 9º até o 12º, são todos amigos, não existe e não pode ser. E quando existe, nós temos algumas coisas. Primeiro, há uma atitude interventiva da direção. Olha, ainda há dias teve cá a Escola Segura para uma atividade no género. Mas também deixa que vos diga que se calhar muita coisa é potenciada por umas coisas chamadas redes sociais. Isso também potencia muito. As redes sociais é um ancorador da desinformação, é um ancorador da indignidade, é um ancorador do fazer sem saber o que está a fazer e da cobardia. Porque quem fala, quem escreve, quem faz nas redes sociais está coberto disso. Porque até aos 16 anos vocês não são responsáveis. São irresponsáveis no sentido social. São os vossos pais. Se fizerem disparate, são os vossos pais que são chamados. Se o disparate for continuado, são os pais e vocês na CPCJ. Mas a CPCJ não devia ser um cutel que está lá em cima. Devia ser apenas um acompanhamento. Portanto, nesta escola, enquanto eu for diretora, há várias coisas que eu vou fazer. E faço. Essa é uma delas. Não é possível haver, numa escola qualquer, e nesta muito mais porque eu estou cá, qualquer apelo, qualquer ato vai haver sempre, mas temos que o reprimir de imediato, porque não é justo, não é correto, não é cívico, não é de cidadão e não é de amigo colocar no denominador comum a religião, a raça, o ser crente, enfim, isso é impossível, não pode acontecer. Não pode acontecer. E eu faço todos os possíveis para que essa questão seja relativizada, não em termos de o fazer, relativizada em termos de quem o fez. Muito bem. Então tem que dar sempre, tem o torcicolo. Então diz lá, essa? Bárbara, diz lá, Bárbara. Considera que a reciclagem de papel e plástico é uma prioridade para a qual a nossa escola deve responder? Está a resposta. Boa pergunta. Assim como todas. E se eu fosse político, dizia obrigado pela pergunta. Mas eu não sou político e digo, ainda bem que tu a perguntaste. Olha, vamos dividir isto em 3 áreas. Primeiro, o que cada um de nós faz. Eu há uns anos atrás, muitos anos atrás, ia de carro para casa e tinha a garganta a pigarrear. E peguei num roçado que tinha lá, um doutor Baiar, passa a publicidade, e foi. Vidro aberto, o meu filho pegou ao lado, que tinha a vossa idade. Eu até casa, eu só tive que fechar os ouvidos, que ele disse-me tudo e mais alguma coisa. Acho que foi a primeira e última vez que eu levei comigo e fiz algum disparate, não faz mais nenhum. Ou pode fazer é ele, eu não. E portanto, a questão do ambiente, da sustentabilidade, que eu falei há um bocadinho daquele provérbio finlandês, Mark, eu não percebo como é que não se faz a decompostagem. Bom, compostagem. Não percebo. Há países que têm 14 diferentes, Holanda é um deles, lixos diferentes. Nós aqui temos 7 ou 8, não é? Porque o vidrão e o pilhão também entram, e mais algumas coisas que são 7 ou 8. E temos uma outra que é o lixo, aquele lixo que pode ser composto e colocar nos jardins, em vários locais. Eu vou-vos dizer que, em termos de... é 3 áreas, esta é a primeira. Eu falo por mim, porque vocês também querem saber a minha opinião. Eu faço toda
triagem do lixo e faço compostagem. E tenho dois sistemas de compostagem, do metro cúbico, sempre que põe também as relvas, e sempre que está cheio, passa para o outro e fico com terra pratinha, que depois ofereço a muita gente, até professores aqui desta escola. Primeira fase. Segunda fase, aqui na escola, já há bocado falei, eu sempre que vejo um papel no chão eu apanho, sempre que vejo um plástico eu apanho, até na cantina. Se calhar vocês não fazem, e quando vêm fazer isso dizem, olha, o que é que estava ali a fazer isto? É isso, começa pelas pequeninas ações. O presidente da Câmara de Nova Iorque, o Rodolfo Giuliani, há uns anos atrás, e Nova Iorque tem 14 milhões de habitantes, começou a castigar alguns delitos e castigava os mais simples. Uma pichelagem dava direito a 100 horas de trabalho comunitário. Parece que resolveu o assunto, porque é de cedo que se começa a fazer essas coisinhas. E pronto, eu faço sempre isto. Terceiro fator, nós tínhamos ali no pomar 6 compostores do metro cúbico. Pois eu não sei, por carga d'água, e não foi chuva, em determinada altura, os 6 compostores que eram cúbicos, cada um tinha 6 placas, não é? 4 lados e abaixo, foram desventrados e foram feitos carrinhos para descer os taludes daquelas flores. E arrebentaram com esses 6 de compostores. Então, existem algumas, se forem ao pomar, ainda vem junto àquelas taludes grandes, lá uns bocadinhos de metro quadrado que os alunos usaram para estragar e fazer o que não deviam. Terceiro fator, quarto fator, que dentro desse, a relva. O ano passado eu decidi não cortar a relva durante 2 meses. Sustentabilidade para com as abelhinhas e todos os insetos que precisam de polinizar. Todas essas coisinhas têm que ser feitas. Todas. Eu sou o primeiro a fazer tudo que respeito à sustentabilidade ambiental e não só. Sou o primeiro a fazer e muito gostaria que todos fizessem e nós fazemos. Às vezes ando por aí e vejo lixo no chão. A São Estudantes, todos os períodos fazem um dia da limpeza e vem cá fazer a limpeza. Vocês tiveram, por acaso, numa ação de formação que veio cá o senhor da Aveiro sobre... Não fizeram? Não vieram? Sobre lixo? No lixo? Então, se tiveram, não preciso dizer mais nada. Ele veio cá e a primeira coisa que ele fez foi dar a volta à escola e encontrou um saco de lixo que estava no chão. O lixo está no chão porquê? Então, mas somos nós que o pomos no chão? Nós não temos ninguém a dizer que põe no chão. Temos alguém mentalmente a dizer, não ponhas no chão. E começa por nós. E se cada um de nós tivesse essa ideia, sempre, esse espírito sempre presente, o mundo seria um mundo melhor. Vocês têm visto, se calhar não veem muito, eu gosto muito de ver 2 canais, que é o Odisseia e o National Geographic. É raro o dia em que não vem um programa sobre a poluição ambiental. Ainda ontem vi a saber que 3 mil milhões de metros cúbicos de gelo que foram roubados, entre aspas, ao Mar do Norte. 3 mil milhões de metros cúbicos. Os ursos polares estão a morrer porque não tem gelo. Onde está? Eles, tanta coisa que nos está a acontecer, temos que lutar por isso, mas olha, é bem verdade. Tenho um filho que está em casa ainda, tem 29 anos. Há bocado disso, aos 34 é que eles saem. E eu digo muitas vezes, e ele também tem isso em mente, é que nós, os adultos, enfim, daqui a pouco, estamos com os pés para a copa. Eu tenho 64 anos, vocês são mais novinhas, as 2 professoras. Agora, vocês jovens, a terra é vossa. Se vocês não é agora que exigem que as pessoas ajam em conformidade, eu estou a falar com calma porque realmente é um ato de cidadania, é um ato de responsabilidade limparmos. Eu há tempos atrás, o ano passado,
tentei que cada um de vocês tivesse uma árvore, plantasse uma árvore na escola. E quando saísse daqui, era a árvore da turma, quando quisesse vir cá alimentá-la, vinha e dizia, é a minha árvore. É a minha árvore. Temos ali 2 plantadas, uma por mim, que é uma nespeira, que eu trouxe, foi de homenagem a uma colega que faleceu. E a outra, ali em cima, também de homenagem a outra colega que faleceu. E ela está lá e está nos gosto de fazer isso. E vocês têm que lutar por isso. Façam o favor de ser objetivos, rigorosos e cidadãos e obriguem, quando vê o papel no chão, levantem. E se alguém vos chatear, bem ter comigo, que eu chateio-os eu a eles. Está bem? Então, e agora temos o Tomás. Já está na letra T, não é? Já acabou. Ai, acabou. Então, Tomás. Agora que acabámos a entrevista, agradecemos mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade para ter estado connosco. Ora, muito bem, eu é que vos agradeço a todos, está bem?